voltamos a conversar sobre Business Intelligence com o Alan Ferreira. Alan, no bloco anterior, você mencionou que esse sistema antes era aplicado apenas nas multinacionais, depois foi indo para médias empresas e agora as pequenas empresas. E o custo para a empresa é muito alto? Todos podem pagar? Hoje em dia isso tem se tornado cada vez mais acessível. Os projetos eles ainda envolvem, por se tratar de informação gerencial, por se tratar de um envolvimento com o nível estratégico das empresas, exigem um nível de cuidado e um tipo de profissional bastante especializado, que tenha bastante segurança para atuar em projetos desse tipo. Isso acaba puxando os preços um pouco mais para cima. Então, do ponto de vista da consultoria dos projetos que são envolvidos, empresas menores vão demandar horas de projeto inferiores, o que vai acabar reduzindo um pouco mais o custo da implementação desse projeto. Então, do ponto de vista da consultoria, ou seja, do trabalho que o profissional vai executar para fazer o levantamento necessário, para desenhar o projeto de inteligência de negócio para uma empresa, isso vai variar de acordo com a complexidade que a empresa oferece. E demora de quanto a quanto, mais ou menos? Pode variar de 2 a 3 meses a alguns anos. Existem projetos que... Anos? Por exemplo, existem projetos de empresas de telefonia ou de grandes fabricantes de produtos para o varejo que não são considerados mais como projetos, mas como processos de implementação de Business Intelligence, porque eles já têm um ciclo, eles já deixaram de ter aquele ciclo de vida de início, desenvolvimento e conclusão que são característicos de um projeto e se incorporaram à realidade, ou seja, um ciclo de desenvolvimento contínuo dentro da própria empresa e passaram a ser encarados já como processos, né? Então isso pode demorar quanto a empresa estiver disposta a sempre renovar o seu modelo, o seu ciclo de processo de tomada de decisões. Então é muito importante que se trace metas razoáveis, que se identifique processos e estratégias que sejam possíveis de serem implementadas em um tempo relativamente curto de tempo, por exemplo, um semestre ou um ano, para que a empresa consiga, após implementar esse processo, já sentir os benefícios e já consiga também fazer a manutenção desse projeto enquanto ela mesma vai se desenvolvendo, enquanto ela mesma vai mudando ao longo do tempo. Agora, um tema que você tinha mencionado a respeito dessa complexidade desse custo, você pode ter projetos hoje de 3 meses que já conseguem entregar um conjunto de relatórios que sejam interessantes para um gestor a partir dali conseguir conduzir o seu negócio de maneira mais segura. Agora, existem projetos mais ambiciosos que vão envolver não só as soluções de BI, mas outros tipos de soluções que vão trabalhar em conjunto, que a gente vai chamar esse escopo de gestão de performance. E soluções como Business Intelligence, Plane, Scorecard, qual o mais comum? Qual a diferença entre eles? Interessante pergunta, porque vai tratar justamente dessa questão da gestão de performance. O termo Business Intelligence, como ele surgiu ali nos anos 80, 90, ele surgiu para tratar de um tipo específico de solução. Soluções que permitem que as empresas consigam gerar relatórios e análises que melhorem o seu processo de tomada de decisão. E de forma virtual? De forma virtual, usando uma tecnologia, usando um sistema especificamente desenhado para isso, para conseguir entender por que o negócio caminha daquela forma. Quais as razões do negócio ou do seu modo de atuação estar atuando daquela forma. Só que à medida que o tempo foi passando, as organizações entenderam que o BI sozinho ele é muito interessante, mas talvez seja necessária a integração do BI, da inteligência de negócio, com outros modelos, com outras formas de se conduzir ou de se proporcionar uma melhor gestão do negócio. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Aí é que surgem as soluções de planejamento corporativo, as soluções de planning que você mencionou, e as soluções de scorecard, ou soluções de monitoramento. Para a gente traçar um exemplo, uma alegoria que ajuda a entender isso melhor, a gente costuma usar uma cena que é a seguinte cena. Você está caminhando na rua e encontra um conhecido seu e pergunta para o conhecido, como vai você? Normalmente o conhecido vai te dar uma resposta bem simples. Vai falar, vai bem ou não vai bem. Mais ou menos. Ou mais ou menos. Então, quando esse tipo de pergunta, como vai ou como estamos indo, a gente costuma associar soluções do tipo scorecard. Então as soluções scorecard são aquelas desenhadas para serem o mais simples possível, que permita que o executivo ele tenha um mapa
estratégico das suas principais atuações e que ele consiga saber exatamente aqueles indicadores da sua performance, como eles estão caminhando, se estão indo bem ou se não estão indo bem. Depois que você pergunta para o seu conhecido como vai e ele fala, por exemplo, que não está indo tão bem, a próxima pergunta, que acaba sendo natural, qual seria, Rosângela? Talvez uma pergunta, por quê? Né? Por que não vai bem? Aí entraria o BI. O BI ele ajuda a entender por que aquele modelo de negócio, por que aquela estratégia não está sendo bem executada, não está funcionando. Então, enquanto que o scorecard ele dá aquele resumo, está indo bem, não está indo bem, com aqueles sinaizinhos verde, vermelho, amarelo, como a gente vê, por exemplo, na Bolsa de Valores, sim, o BI te dá um detalhamento maior do porquê aquilo está indo bem ou porquê aquilo não está indo bem. Agora, a empresa muitas vezes vai ter interesse em saber qual é o ideal, como deveríamos estar, qual seria a situação em que nós desejaríamos estar, diferentemente da situação atual, por exemplo. Aí é que surgem as soluções de planejamento corporativo, aí é que surge o planning. Então, a gestão de performance, que é esse conjunto de soluções que você citou, do BI, do planejamento, do planning e do scorecard, ele surgiu como uma necessidade natural de se trabalhar isso em conjunto e não isoladamente. O BI surgiu primeiro. O BI surgiu lá nos anos 80 para 90 para ajudar a entender o porquê das organizações caminharem para um determinado sentido. A gestão de performance nasceu como uma evolução natural desse processo, permitindo que as empresas não só entendam porquê, mas consigam dar um passo antes, entendendo como estamos, ou né, qual o real status da empresa, e um passo depois, que é o como deveríamos estar nesse contexto todo. Interessante. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para a última parte do nosso programa. Fica com a gente. Professores e alunos do curso de Sistemas da Informação se empenharam em divulgar pelo Campus 2 da Unisa a campanha Sistemas em Ação. Em priori, nós pensávamos em oferecer cursos de especialização durante a semana de estudos na Faculdade de Sistemas. Mas os alunos ficaram um pouquinho inconformados, porque eles não querem só receber alimento intelectual, eles querem participar dessa ação. E durante uma de nossas aulas, um aluno sugeriu que fizéssemos uma ação social com arrecadação de alimentos e brinquedos para que fossem revertidos a um orfanato e a um asilo. Os alunos das outras disciplinas demonstraram bastante interesse pela campanha. Seus colegas de Sistemas da Informação ficaram satisfeitos em poder ajudar os mais necessitados. É muito bonito ver crianças alegres e felizes porque estão recebendo um brinquedo que muitas vezes nem é novo, é usado. Eu trabalho no armazém, né, e esses brinquedos eles são armazenados lá e às vezes eles vão são comercializados, eles voltam por falta de comercialização, digamos assim, né? Não vendem, volta para encalhe, então eles não vão relançar a edição, eles começam a fazer a doação, então eu tive a sorte de estar lá na hora, ver isso daí, pegar esse pouco de brinquedo para poder trazer para as crianças. Né? A mobilização valeu a pena, a campanha foi um grande sucesso. A gente quer meio que ajudar mais do que uma instituição. A gente começou com uma, acabou já passando para duas e hoje eu recebi a informação da professora que nós conseguiremos ajudar 3 instituições. Então a gente quer arrecadar bastante alimento mesmo para fazer bastante gente feliz.